Alisson, em nome do Inova Leite, gostaria de agradecê-lo também pela parceria e pela disponibilidade. Agradecer também a Tate Lairo por já estar com o nosso grupo já há bastante tempo. Muito obrigado. Ótimo, Ítalo. Eu que agradeço a vocês por mais esse convite, mais essa oportunidade da gente falar um pouco em relação a esses diferentes assuntos técnicos, né? Hoje a gente focando aí no HT. Então, o meu objetivo aqui hoje é a gente tentar reunir o máximo possível de algumas questões, né, práticas, junto com o que eu tenho visto como novos resultados das pesquisas publicadas nos últimos anos. Eu vou mostrar algumas coisas. A gente vê que nos últimos 3 anos tem sido publicado alguns artigos bem interessantes nessa linha de estabilidade do HT. Esses artigos, eles confirmam algumas coisas que a gente conhecia e traz também algumas coisas novas em relação à parte, principalmente de sedimentação e gelificação, por modificação físico-química. Então, meu objetivo é unir essas duas partes hoje, com o que a gente já, né, vê no dia a dia, com o que a gente tem novo em relação às pesquisas. Isso se coincide, né, com um projeto de doutorado, né, que a gente executa, sob a orientação do professor Guilherme, né, que a gente vai escutar também hoje. E então é um caminho aí de estudos e de pesquisas que está linkado com esse projeto de doutorado. Então, a agenda aqui, né, que eu pensei hoje é falar um pouco do mercado, o que vem ocorrendo de transformação no mercado aí pelo mundo, né, a questão do HT, quais são as modificações e o comparativo entre processo direto e indireto. Então, eu vou já seguir aqui porque 30 minutos passa rápido. Primeiro eu falo de mercado. Quando a gente fala aí de volume de leite UHT no Brasil, a gente tem aí em 2017 um volume de 7 milhões de toneladas de leite processado. Então foi a categoria de produtos onde a gente teve um maior percentual de crescimento comparando 2016 para 2017 em relação ao volume de leite processado, tá? Quando a gente olha, então, a posição do Brasil aí em relação, no ranking de produção mundial e ver, né, o volume nosso de leite processado na categoria de OHT, né, a gente vê que esse volume de leite representa 20% do volume anual nosso, né, de processamento de leite no Brasil. Então, a categoria de OHT é significativa para a gente em relação ao volume, corresponde a 20% do nosso volume de leite. Então, a categoria que merece a nossa atenção, merece o nosso avanço em pesquisa, merece a gente discutir bastante o assunto. Quando eu olho, né, as leituras, né, que eu fiz nos últimos tempos, aí, tenho visto uma movimentação diferente no mercado mundial também, quando a gente fala de leite UHT. Então a gente vê, eu não achei os valores de volume exato, então eu fui pelos valores de mercado, onde, né, eu tive uma base mais concreta aqui. Então a gente vê que, se a gente comparar 2012 para 2019, no mercado mundial, a gente teve um crescimento de mais de 2 vezes em relação a esse valor, né, aí de mercado desses produtos. Então, assim, é um crescimento grande nos últimos 7 anos. Quando a gente olha isso, por que isso tem acontecido, né, muito, o que se fala muito é a questão o aumento da exportação para a Ásia. Então, a Ásia, com o aumento de consumo de lácteos, tem feito com que diferentes indústrias aumentem seu processamento de leite UHT e aumentem sua exportação para a Ásia. Então, isso aqui, né, faz a gente fazer uma correlação com... A gente tem interessantes trabalhos surgindo, por exemplo, na Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia tem publicado vários artigos nos últimos anos, investigando cada vez mais essa questão das modificações que acontecem nas proteínas no processamento HT. Então, isso explica um pouco mais essa correlação entre as demandas de mercado, o crescimento dessa categoria e as novas demandas de pesquisa para entender mais aprofundado algumas modificações que acontecem nas proteínas. Quando a gente fala de OHT, então, a gente não
A gente não fala só de leite, né? Tem a questão das bebidas, tem produtos, tem cremes, tem produtos para food service, seja, né, sorvete soft, sejam queijos processados. Então, é uma categoria bem complexa que tem diferentes matrizes, diferentes teores de proteína, diferentes funcionalidades. Então, assim, dificilmente se tem uma fórmula pronta para a estabilização de cada produto. Então, isso demanda a avaliação de um conjunto de fatores. Por isso, é um tema complexo de se estabilizar proteínas no processamento UHT, considerando diferentes produtos, mas é algo que a gente entendendo a base das modificações, a gente vai conseguindo trabalhar mais facilmente com os sistemas de estabilização. Quando a gente vai mais para o lado técnico, olhar as questões técnicas do produto, né, o que a gente tem buscado hoje cada vez mais? É um balanço entre as características de qualidade e as demandas que a gente tem do mercado, seja de questões de qualidade nutricional, ou seja, por questões de mercado, como, por exemplo, o aumento no teor de proteínas, que gera para a gente mais complexidade em relação ao processamento de bebidas. As questões relacionadas à redução do número de ingredientes adicionados, redução do teor de sódio. Então, assim, essas demandas de mercado gera para a gente algumas necessidades que faz com que a gente busque novas alternativas para a melhoria de qualidade desses produtos e as evoluções que a gente precisa nas características. Quando a gente olha mais no lado das modificações das proteínas e forma de estabilização, a gente tem, né, a gelificação como uma coisa estudada, assim, principalmente no passado aí, por questões de modificação enzimática. Então a gente sabe que a gelificação por modificação enzimática está relacionada às questões microbiológicas. Isso aqui é conhecido hoje que isso aqui não se resolve de outra forma senão pela melhoria da qualidade da matéria-prima. Então, isso aqui, depois, se você tem uma qualidade não satisfatória em relação à sua matéria-prima, ao seu leite, isso vai te gerar problemas de atuação enzimática sobre as proteínas durante o seu shelf life do HT. Tá? Então, isso aqui, o que é comprovado hoje, somente com a qualidade do leite você resolve esse problema de gelificação enzimática. Você tem algumas medidas paliativas que te ajudam. Tá? Mas um outro ponto, né, que é muito o que tem sido falado nas últimas publicações é a gelificação por alteração físico-química. Isso aí, né, é uma coisa que já tinha pesquisa nesse sentido, mas o que traz esses novos resultados é o que causa essa gelificação por modificações físico-químicas. Isso aqui, né, quando a gente olha essa realidade, isso aqui vai se tornar cada vez mais importante quando a gente resolver os problemas de qualidade de matéria-prima. Quando a gente não tiver mais, né, essas questões de gelificação por alteração enzimática como principal problema, né, a gente vai ter mais claro essa questão de as alterações físico-químicas podem também causar essa gelificação. Tá? Quando a gente olha em relação durante o processamento em si, né, um dos problemas que a gente tem é a formação de incrustações nos equipamentos, sendo no indireto mais recorrente do que no direto, então vou detalhar um pouco mais depois. Temos, né, uma outra classificação que a gente chama de sedimentação. Isso aqui normalmente acontece nos tempos, né, menores aí de shelf life, então acontece mais rapidamente a sedimentação do que a gelificação. Eu vou detalhar um pouco a diferença entre eles depois. E em relação às formas de estabilização, a gente conhece, né, a questão dos fosfatos, citratos e os hidrocolóides, que a gente vai trabalhando dentro das formulações para atender a melhor estabilidade possível. Então, no tratamento HT, eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte, porque, né, a gente já comentou bastante, então qual que é a nossa finalidade, as temperaturas, e aqui eu mostro um gráfico de um outro estudo, de 95, mostrando essas questões, né, que o Alan e a Milena comentaram em relação ao nosso objetivo da região de OHT, porque a gente precisa, então, né, a redução dos ciclos logarítmos necessários aí para a redução de esporos mesófilos e termófilos. Então,
o que a gente objetiva aqui é a redução, né, de pelo menos 9 ciclos logaritmos dos esporos mesófilos e termófilos até a gente chegar nessa região do HT. E outra coisa, a gente trabalha também dentro de uma faixa para que essa temperatura não exceda uma destruição maior do que 3% de tiamina e 1% de lisina. Quando a gente vai para os parâmetros, então, físico-químicos, eu vou detalhar bastante depois, a questão do pH e calciônico, a relação deles e a importância disso. Qualidade microbiológica é sempre o ponto número 1, né, que a gente deve tomar os cuidados, principalmente para evitar a gelificação por modificação enzimática. Então, isso aqui, não, essa parte de gelificação por modificação enzimática, não vou detalhar muito nessa apresentação, né? Então vou focar mais nessas modificações em relação à proteína pelos demais fatores. Tá? Como que o design de processamento, então se é direto, se é indireto, o que interfere, e o tipo, o teor de proteínas, como é que eles interferem nessa complexidade de estabilização. Então aí está, né, o autor desse trabalho. Então, primeiro comparativo aí em relação ao processo direto e indireto. Então, como já foi comentado, eu vou em algumas questões específicas, que é falado em relação à melhoria de estabilidade. Então, vou focar aqui. Então, o primeiro ponto que a gente sabe é o processo indireto, né? Você tem uma maior exposição do produto a altas temperaturas, tá? Isso gera para a gente algumas características que eu vou detalhar aqui depois, mas uma das coisas bem estudadas em relação ao processo indireto, por exemplo, é a importância do pré-aquecimento e a manutenção do leite na temperatura do pré-aquecimento por um certo tempo. Nisso aqui, a gente consegue fazer com que a desnaturação ocorra de uma forma um pouco mais controlada, e aí você evita da formação de aglomerados muito grandes que aumentaria a sua ocorrência de incrustação durante o restante do aquecimento. Então, isso aqui é muito estudado em relação à importância disso e o efeito positivo que isso tem em relação à estabilidade do produto e à redução do volume de incrustação durante o aquecimento final. Tá? Então, isso aqui. Então, em relação às temperaturas de esterilização, isso, né, tem estudos mostrando que há diferença de temperaturas. Então, por exemplo, no aquecimento indireto, por ter esse maior tempo de exposição a alta temperatura, você pode trabalhar com temperaturas ligeiramente inferiores do que no processo direto. A homogeneização, a fase com que ela ocorre, né? Então, vou falar homogeneização no processo direto, geralmente é após o tratamento térmico final, né? Isso aqui nos ajuda a que possíveis aglomerados formados durante a etapa final do aquecimento, que a gente consiga, né, fazer essa quebra pela homogeneização. Mas tem estudos, tem um estudo mostrando, um estudo de 2017 mostrando que se você tem uma boa qualidade do leite, você pode fazer homogeneização antes ou depois do processo, e que isso não vai gerar diferença em relação ao nível de sedimento e gelificação do produto final. Tá? Mas é uma coisa que no dia a dia pode ser mais complexa. Tem estudos do passado mostrando que o homo depois sim ajuda nessa questão de redução do tamanho dos aglomerados formados durante a etapa do aquecimento final. Tempo de corrida, então, geralmente no direto você consegue rodar o equipamento por mais tempo. Uma das vantagens do processo indireto em relação o aquecimento por regeneração de calor. Então, o processo indireto, você aproveita melhor o calor por regeneração, isso te dá um consumo energético menor. Tá? Em relação à formação de sedimento. Tá? Então, isso aqui já estou falando mais em relação ao produto depois de envasado. Normalmente, no direto, você tem maior formação de sedimento do que no indireto. Tá? Em relação à incrustação, então, já no indireto você tem maiores problemas nesse sentido. Em relação também à suscetibilidade para gelificação, geralmente menor no indireto. Tá? Isso aqui vou detalhar um pouco mais em relação ao efeito disso na modificação físico-química depois, mas também tem uma relação em relação
uma correlação em relação ao processo, à gelificação enzimática também. Pelo maior tempo de exposição à alta temperatura, você tem uma maior inativação das enzimas no processo indireto do que no direto. A mesma coisa acontece com plasmina e plasminogênio. Então, o sistema indireto consegue inativar mais plasmina do que no processo direto. Tá? Em relação à possibilidade de separação de gordura, a gente tem, né, uma baixa tendência de separação de gordura no processo direto, porque no processo indireto, por ter a injeção de vapor, essa injeção de vapor ajuda a quebrar ainda mais os glóbulos de gordura e você tem glóbulos de gordura em tamanho ainda menores, e aí que dificulta, né, ainda mais a separação, ou seja, mantém esses glóbulos, né, mais estáveis aí no meio. E o outro ponto em relação à alteração de sabor. Então aqui tem um ponto, né, que faz com que o direto se destaque bastante nesse sentido, né? O direto te traz um sabor menos essa alteração de sabor para cozido, né? Isso está relacionado à menor exposição a altas temperaturas, mas está também relacionado ao nível de oxigênio dissolvido pela presença da câmara de vácuo aí depois do aquecimento. Tá? Já no processo indireto, maiores temperaturas, né, maior exposição a altas temperaturas e também maior nível de oxigênio dissolvido. Isso aqui, né, propicia maiores alterações de sabor no produto. Então, e aí, quando a gente vai também para o processo direto, né, a gente tem uma diferença entre injeção e infusão. Então, uma das diferenças é ainda o tempo de aquecimento. Então, se o aquecimento direto por injeção, né, ele já tem uma velocidade muito maior que o indireto, o infusão é ainda maior. Então, muda um pouco a forma de aquecimento. Então, na injeção, a gente tem as válvulas, né, onde tem a entrada de vapor junto com o produto. E já no processo de infusão, é a entrada do produto dentro de uma câmara de vapor. Tá? Então, tem essas diferenças na forma de aquecimento e nesse tempo de aquecimento que faz algumas diferenças em relação ao produto final. Agora eu vou mostrar, né, detalhar um pouco mais essa questão dos últimos estudos e aonde, né, tem sido mostrado as diferenças entre uma gelificação por alteração físico-química, uma sedimentação e as incrustações que acontecem dentro dos equipamentos. Né? Então aqui eu apresento três artigos aí que aconteceram de 2017 e 2018. Esse aqui foi final de 2018. Então esse aqui 2017, 2017. Então são artigos bem recentes aí que trazem, né, uma linha de raciocínio e uma linha de conclusão muito nesse sentido aqui. Quando a gente tem um produto estável por mais tempo, o que acontece? Você tem a maior retenção da capa caseína ainda na micela depois do tratamento térmico. E essa retenção da capa caseína junto com proteínas desnaturadas dificultam essas interações entre as proteínas. Quando a gente vai para um sistema que perde essa estabilidade, normalmente isso acontece devido à maior saída da capa caseína que estava ao redor da micela. Então você tem maior saída dessa capa caseína. Junto com isso, né, você tem também menor quantidade de proteínas do soro aderidas nessa micela. E aí, de acordo com o seu teor de cálcio iônico presente no meio, você vai formando esses aglomerados. Então, se você tem mais cálcio iônico disponível no meio, mais fácil vai ser essa interação entre essas micelas, pois elas perdem a capa caseína depois do processamento. Tá? Então, por isso, o cálcio iônico interfere muito nisso, tá? Mas a gente sabe que é conhecido que o tratamento UHT gera a saída de capa caseína das micelas, tá? Tem diferentes níveis, então você tem processos que tem maior saída de capa caseína, tem processos que tem um pouco menos de saída da capa caseína, tá? Que fazem com que a gente mude as velocidades de sedimentação ou gelificação. E qual a diferença entre sedimentação e gelificação, então? Todas essas duas características estão relacionadas a essa modificação da estrutura, então saída de capa caseína
interação através do cálcio iônico. Então, todas as duas estão relacionadas nisso, que diferencia a intensidade e a fase com que acontece. Então, normalmente, você tem primeiro a sedimentação, formando uma camada no fundo. Isso, quando vai acontecendo de forma cada vez mais intensa, você tem a formação de agregados cada vez maiores, que podem causar uma gelificação, que normalmente acontece da parte inferior da embalagem para a parte superior da embalagem. Tá? E aí, quando a gente fala de incrustação, tem um trabalho que mostra claramente que quando a gente fala de incrustação dentro do equipamento, na maioria das vezes isso está relacionado à desnaturação das soroproteínas e à formação dos grandes aglomerados que vão depositar nessa tubulação. Então, claramente, esse estudo mostra que as incrustações que ficaram nessa tubulação, quando você faz a eletroforese disso, claramente são bandas de soroproteína, ou seja, são soroproteínas desnaturadas que formaram aglomerados e ficaram retidos dentro do aquecimento. Tá? Os fosfatos e citratos podem te ajudar nesse controle desse tamanho dos aglomerados, mas a dosagem é importante você olhar, porque o excesso também pode causar essa alta desnaturação e formação dos grandes aglomerados, que podem ser também causar o mesmo problema. E quando a gente fala de sedimentação e gelificação, e a gente faz análise desses sedimentos ou desses géis, predominantemente a gente está vendo a presença das caseínas. Então, quando a gente fala de sedimento e gelificação, se a gente fizer análise, claramente são as caseínas que fazem essa rede e esse depósito. Quando a gente fala de incrustação na tubulação, claramente são proteínas do soro desnaturadas e agregadas aí. Então, o que acontece quando a gente tem só as soroproteínas sozinhas no meio? A gente faz o aquecimento, então naturalmente elas vão abrindo as suas cadeias e começam a aglomerar umas nas outras, tá? E aí, quanto mais o teor de soroproteínas maior, esses aglomerados vão sendo formados. E aí, no leite, a gente tem uma questão natural que ajuda a que você não forme aglomerados tão grandes. Então, por exemplo, no leite, como a gente tem as caseínas, as soroproteínas, quando desnaturadas, elas também vão se ligar com essas caseínas, e aí faz com que você não tenha grandes aglomerados dessas soroproteínas. Você, então, ajuda a modular o tamanho desses aglomerados que você forma no meio. Então, e sempre quanto menor o tamanho desses aglomerados, geralmente uma maior estabilidade. Tá? Então, naturalmente, a presença das caseínas te ajuda a você controlar essa estabilidade do produto e evitar grandes aglomerados. Tá? Então, por isso que se você aumenta o teor de soroproteína e diminui o teor de caseína, normalmente você vai ter maior possibilidade de ocorrência, seja de incrustação nas tubulações, ou seja, dessa formação de grandes aglomerados, que são mais fáceis de decantar também durante o shelf life do produto. Se a gente tiver só as proteínas do soro e passar pelo tratamento OHT, você vai ter aglomerados maiores. Quando você tem as caseínas no meio, isso te ajuda a modular esse tamanho e você tem o controle desses aglomerados que ficam em menor tamanho. Aqui eu vou falar um pouco do efeito do pH, e como é que ele atua aí nessa estabilidade da micela. O pH, vou comparar aqui então o pH 6,5, 6,7, 6,9, para mostrar, vários estudos mostram que a faixa ideal para o processamento OHT tem girado entre 6,7, 6,8. Então não adianta a gente... Alisson, desculpa te interromper, só para você ir caminhando para o final por causa do tempo. Tá. Então não Normalmente... adianta... Tá. Eu vou acelerar um pouco mais aqui então, tá. Então não adianta você aumentar muito o pH, porque se você começa a jogar o pH para 6,9, por exemplo, você tem maior saída da capa caseína da micela, ou seja, você perde essa estabilidade também da micela, e tem menor
retenção das proteínas do soro também nessa micela. Então, não adianta você aumentar de maneira incontrolada esse pH. Então, pH mais alto pode gerar instabilidade na micela também. Tá? Então é isso, o principal mensagem. Aqui eu mostro um pouco do comparativo entre processo indireto e direto e no efeito deles no grau de desnaturação. Então, nesse estudo aqui mostram dois leites tratados no processos em plantas normais, né, plantas industriais aí, e um é no processo indireto, onde a gente tem 81% de desnaturação, e no processo direto 53% de desnaturação. Então, uma diferença aqui no teor de sedimento de 2 gramas por 400. Então, aqui no processo direto você tem 2,7 gramas por 100 ml, enquanto no processo indireto 0,22 gramas por 100 ml de formação de sedimento. Ou seja, essa maior grau de desnaturação te ajudou a que você forme menos sedimento. Tá? Então, quando a gente olha aqui em relação ao teor, a quantidade de cálcio iônico, né, você tem valores similares aqui, pH similares, mas menor formação de sedimento no processo indireto, que estudos mostram que pode estar relacionada a maior desnaturação aqui e a relação dessa proteína desnaturada e a retenção dela ao redor da micela. Aqui a gente vai para outro estudo comparando um processo 75 graus de pré-aquecimento, 75 graus por 3 segundos, com um tratamento final 143 graus por 3 segundos, que teve 55% de desnaturação, com o shelf life variando aí de 4 a 5 meses. Quando a gente foi para 90 graus por 60 segundos, ou seja, a gente aumentou a temperatura do pré-aquecimento e aumentou o tempo de retenção nesse pré-aquecimento, mantendo a mesma temperatura de aquecimento final. A gente aumentou o nível de desnaturação para 85% e o tempo para a ocorrência da gelificação passou para 8 a 9 meses. Tá? Mas não adianta a gente seguir aumentando também essa carga térmica de uma maneira descontrolada também. Por quê? Se a gente aumentar ainda mais aqui o tempo de retenção no pré-aquecimento, a gente começa a reduzir o tempo para a ocorrência da gelificação por modificação físico-química. Tá? Aqui está um estudo mostrando em relação quando a gente aumenta o teor de sólidos, aqui a gente está aumentando também o teor de proteína. Normalmente essa tendência de ocorrência da gelificação é mais cedo. Tá? E aqui um outro estudo mostrando o efeito de diferentes proporções de caseína e soroproteína, uma bebida de alto teor de proteína, como é que isso influencia no tamanho dos aglomerados. Então, quando a gente, né, num produto aqui, onde a gente usou 100% MPC, ou seja, mesma proporção aí de caseína e soroproteína do leite, teve a formação dos aglomerados, né, a manutenção das proteínas em menor tamanho. Quando a gente foi aumentando o teor de soroproteína, foi aumentando a ocorrência de grandes aglomerados que atrapalham nessa estabilidade e gerando até mais incrustação aqui durante o processamento. Quando a gente fala agora, né, das formas de estabilização dos produtos, então normalmente essa desestabilização está relacionada à micela que está pobre já na capa caseína e a interação através do cálcio iônico. Então, uma das vias que a gente tem de modular isso é através da adição de sais quelantes, que a gente diminui o nível de cálcio iônico. Outra via, né, que a gente tem de controlar isso é adicionar hidrocolóides que fazem interação com essas proteínas e mantém essas proteínas isoladas, evitando a aproximação e a interação entre essas moléculas. Outra forma é adicionar hidrocolóides também que formam uma rede tridimensional, mas que não necessariamente se ligam a essa proteína, e assim, formando essa rede tridimensional, a gente consegue evitar um pouco essa aproximação dessas proteínas, junto com a adição de moléculas que aumentam a viscosidade, e aumentando a viscosidade você diminui a velocidade de decantação. Tá?
e a gente pode combinar até mesmo todos esses fatores, e aí você vai aumentando a sua força de estabilização dos produtos. Então, tudo isso a gente vai construindo de acordo com a base que a gente tem da formulação. Então, os sais quelantes são importantes, o controle do tipo e a dose é importante, porque também o excesso começa a causar, então, a desestabilização dessa micela, que pode te gerar problemas também maiores. E as diferentes formas de estabilização através dos hidrocoloides, onde podem ser carragena, pectina, gelana, MCC, guar e os amidos. A temperatura, né, de invase é importante quando a gente fala aí principalmente dos hidrocoloides, e os hidrocoloides que formam rede tridimensional, porque esses hidrocoloides, né, como eles formam rede, eles têm uma temperatura de gelificação, e é importante que você se forme essa rede para que você mantenha as proteínas isoladas e em suspensão no meio. Tá. E por último aqui, né, esse estudo é bem interessante, vou finalizar nele, onde compara, né, por exemplo, o pH do produto. Então, um produto com pH, um leite com pH 6,73 e um leite com pH 6,62, processado em processo direto, e a diferença no nível de sedimento formado, ou seja, o pH um pouco mais baixo, que gerou ao aumento no cálcio iônico, e isso gerou maior sedimentação. Tá? A mesma coisa quando a gente tem aqui um pH igual a desse de cima, com maior nível de cálcio iônico pela adição de cálcio. Então, aumentou o nível de cálcio iônico no mesmo pH, aumentou bastante o nível de sedimento. Ou seja, realmente o cálcio iônico é onde tem uma relação mais direta em relação ao aumento de cálcio iônico e aumento no nível de sedimento. Tá? E aí tem a questão de outros fatores, por exemplo, o aumento do pH, você pode aumentar o pH e aí também te ajuda a redução do volume de sedimento. Então, aumentando o pH também se diminui a quantidade de cálcio iônico. A adição de hexametofosfato, por exemplo, que foi utilizado nesse trabalho, mesmo num pH 6,57, né, você consegue reduzir o nível de cálcio iônico e, consequentemente, diminuir o nível de sedimento. A mesma coisa aqui em comparativo entre diferentes níveis de citrato, por exemplo. Então, aqui num nível mais baixo, médio e alto. Então, no nível mais baixo, pH 6,85 e um nível de sedimento baixo. Então, mesmo que você continue, então, adicionando mais citrato, você vai sim aumentar um pouco mais o pH, mas não necessariamente você diminui a formação de sedimento. Então, a dosagem também desses sais quelantes é importante. Tá? E aqui um estudo, né, final mostrando que realmente o cálcio tem um efeito muito significativo em relação a esse aumento do volume de sedimento e da gelificação. Porque quando a gente compara, por exemplo, cálcio com potássio, que seriam itens com cargas positivas, o aumento do cálcio faz com que gere maior volume de sedimento. Já quando a gente aumenta o KCl, não necessariamente você aumenta o volume de sedimento, você pode até diminuir o volume de sedimento. Ou seja, o cálcio é super determinante para essas interações nas micelas que estão empobrecidas de capa-caseína depois do tratamento do HT. Tá? Então, obrigado. Eu finalizo aqui. Ok, Alisson. Muito obrigado novamente, cara, pela apresentação.